Esse é o Sobop Play. Aqui temos entrevistas, novidades e atualizações sobre o universo da oncologia pediátrica. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Sobop Play, o podcast da Sobop. Meu nome é Alejandro Arancibia, eu sou oncologista pediátrico e diretor médico da Amgen. Hoje estamos aqui para conversar sobre LLA com o Dr. Nivesolino Carvalho, presidente da Sobop, oncologista pediátrico da TUCA e do Hospital Santa Marcelina, e a professora Mariana Michalowski, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, médica oncologista pediátrica do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e atual presidenta eleita da Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica. Hoje a gente vai conversar um pouco. Primeiro que nada, obrigado por estar aqui. É sempre um prazer conversar com amigos. E a gente está hoje para conversar um pouco sobre o Blina e essa chegada do Blina e essa movimentação do Blina na primeira linha. Eu sei que muita coisa tem que andar ainda nos protocolos que a gente tem consolidado. A gente estava conversando há pouco sobre as diferenças que a gente tem no país, desde o diagnóstico até o transplante, mas temos uma grande oportunidade aí. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre a perspectiva pessoal. O que que vocês acham dessa chegada do Blina em primeira linha? Qual que vocês acham que é o paciente que vai se beneficiar? Quais são as discussões que já estão tendo com respeito aos melhores protocolos que temos aí para a utilização? Enfim, eu gostaria de começar. Vamos começar com a doutora Mariana Nevi, se você não se incomoda, vamos dar a palavra às damas primeiro. A gente está lá junto, né, David? Então, obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui conversando. E eu acho que a gente está vivendo um momento muito interessante na oncologia pediátrica, em especial nas leucemias agudas, com a incorporação dessas novas terapêuticas, com a imunoterapia e o blinatumomab tomando a frente nesse cenário, né? Em especial, na primeira linha, os dados estão começando a surgir em pediatria. A gente sabe que a pediatria, né, Nevi? Hoje a gente tem boas taxas de cura com o tratamento estándar. Então, vai ser muito importante a gente definir quais são as crianças que, de fato, vão se beneficiar da incorporação do blinatumomab em primeira linha. Alejandro, Mariana, obrigado também, Alejandro, pelo convite para a gente estar participando desse podcast. Eu acredito que isso é uma evolução natural. A gente fala de evolução natural da doença, a gente tem que falar de evolução natural do tratamento também. Eu acho que era uma questão de tempo para que a gente pudesse começar a pensar em trazer imunoterapia, isso não só em leucemia, mas em todos os tipos de cânceres. A gente sabe que a imunoterapia vai revolucionar o tratamento do câncer de modo geral, então isso não tenha dúvida alguma de que a chegada de blinatumomab em primeira linha é um evento que era absolutamente esperado e que a gente não tem dúvida nenhuma de que vai trazer benefício para o paciente. Tanto que já tem estudos demonstrando esse papel. Então, a gente pode destacar dois grandes estudos que já estão com resultados definidos, que foi um estudo do COG, né, que avaliou o papel de blinatumomab, acrescentando o blinatumomab ao esquema de quimioterapia padrão, em que a gente viu que tanto nos pacientes conforme a estratificação do risco do COG, que eram um grupo standard de de médio risco e os pacientes também de alto risco, em que houve uma randomização baseados nos critérios, mas o que é importante a gente dizer que esse estudo foi muito importante porque provou o acréscimo de blinatumomab à quimioterapia padrão, e no grupo de alto risco essa quimio foi um pouquinho mais intensa também, mas teve impacto tanto na sobrevida livre de doença quanto na sobrevida global. Então, isso é fantástico, alcançando no grupo de médio risco quase 96% e no grupo de alto risco 94%. Acho que é importante a gente lembrar, né, Levi, que esse resultado ele é dentro desse modelo terapêutico e dentro desse protocolo. Fundamental. Isso não significa que o uso da medicação dentro de outro modelo, outra estratégia terapêutica, vai obter o mesmo resultado. Então, sempre quando a gente pensa em grupo de risco, estratificação de risco e modelo terapêutico, as coisas vão casadas. Então, o paciente tem que
para obter esse resultado que o COG obteve, seguir todo o passo a passo deste protocolo. Senão, a gente volta sempre àquele grande ponto, a gente oferece para o paciente uma dúvida, né? A gente não sabe qual vai ser o resultado se a gente usa uma medicação fora de uma estratégia de resultado conhecido, né? Eu acredito também, Mariana, que né, basicamente a tua observação, óbvio, é extremamente assertiva e a gente também não tem que pensar só na sequência do tratamento em si em relação a drogas, etc., mas também como esses estudos avaliaram esses pacientes, com que técnicas eles avaliaram também, por exemplo, a doença residual mínima. Então, esse foi um estudo, por exemplo, que usou exatamente nesse grupo de médio risco uma avaliação de doença residual mínima por PCR, né, garantindo uma confiabilidade para o estudo. Então, se eu estou num meio em que eu não posso aferir essa doença residual mínima por PCR, eu não posso, talvez, de repente, de fato, garantir, porque eu posso estar incluindo pacientes, por exemplo, que inclusive, como eles foram extremamente rigorosos nesse estudo, pacientes que tinham doença residual mínima realmente muito, muito, muito baixa, né? Porque PCR você faz essa avaliação e eles excluíram os pacientes que realmente não tinham doença residual mínima. A Então, Mariana, a Mariana mencionou aí uma coisa que é super importante, que a gente sabe que diferencia tanto do adulto jovem como do adulto, né, em geral, que é em geral, com quimioterapia padrão, a gente consegue curar nossos Exato. pacientes. Então, aquele paciente que vai precisar de usar imunoterapia em primeira linha é um paciente muito específico, no caso pediátrico, não estamos falando do caso de adulto, não estamos falando disso. E você, Mariana, tem grande experiência no BFM, a gente já discutiu vários, e o BFM também está colocando Sim, o Blina em primeira linha. Ainda sim, não temos os resultados, sim. tem alguns resultados parciais que algumas pessoas podem ter algum tipo de acesso, mas como que você vê esse caminho também no protocolo específico Uhum. do BFM Não, intercontinental? eu acho que eu acho que um dado que é importante, assim, é que eu entendo o uso do Blina no paciente alto risco, etc. Mas eu acho que, considerando os bons resultados que a gente tem no baixo risco, talvez se possa, semelhante ao que se faz no ROD, não sei se precisa depois usar esse texto, tá? Pensar em desescalonamento terapêutico para redução de toxicidade com as novas terapêuticas, porque o perfil de toxicidade é muito diferente, como todos sabem, dos imunoterápicos em relação aos agentes quimioterápicos. Então, eu acho que eles têm espaço não só no paciente que hoje a gente não consegue curar com tratamento padrão, mas também no paciente que tu sabe que tu consegue curar, mas com menos toxicidade, como já se viu no Hodgkin, né? É um ponto extremamente importante, né? Porque mesmo que a gente esteja curando aquele paciente de baixo risco, a Hum, gente está dando uma toxicidade com quimioterapia que, de Exato. repente, no futuro, a gente Repercute. poderia evitar, né? Como o Exatamente. caso específico de crianças também com síndrome de Down, ou Exato. idosos, como tem alguns protocolos onde antigamente, para poder curar esses idosos, a gente tinha que diminuir a quimioterapia, ou como paciente com síndrome A, a gente diminui a quimioterapia, mas isso não significa que a gente vai conseguir curar e demais. Então, acredito que é um bom ponto aí. Mas a gente está aguardando os resultados do Ó, BFM. não, Muito, estamos falando, estamos com batendo um papo, expectativa. estamos batendo um papo aqui com respeito aonde que a gente acharia que a gente Sim, pode evoluir estamos com aguardando para incluir. a imuno, né? mas eu acho que Avançada. só falando também em relação a esses dados do BFM em 2017, que a gente ainda está aguardando, e acho que super importante falar dessa questão de efeitos a longo prazo, como vocês acabaram de conversar, mas lembrar também que esses pacientes nessas terapias convencionais, eles têm muita toxicidade, especialmente os pacientes de alto risco, com blocos muito intensos de quimioterapia, e o que a gente já tem de resultado que foi anunciado, né, na ASH 2023 foram os dados de segurança da substituição de blinatumomab no braço de alto risco do BFM 2017. Então, isso já traz uma informação muito importante, e isso é que talvez também estimula um pouco a gente, em alguns cenários específicos,
tentar trazer o blinatumomab, ainda que fora desse contexto que a gente está conversando do quanto é importante seguir o protocolo, mas a gente tem algumas janelas de uso de blinatumomab exatamente nesses pacientes, por exemplo, que enfrentam muita toxicidade. Então, às vezes, esses pacientes de alto risco já vêm pós-indução com alguma história, por exemplo, de infecção fúngica, pacientes que passaram muito tempo dentro da UTI, enfim, tem uma toxicidade, a gente fica realmente muito preocupados em a gente seguir com os blocos de alto risco. Talvez essa seja uma janela que possa ser aceitável o uso de blinatumomab para a gente poder diminuir essa toxicidade e garantir que esse paciente tenha uma oportunidade de fim, realmente seguir o tratamento e conseguir a sua melhor chance de cura. Sem esquecer os bebês, né, Alejandro? Porque eu acho que, de fato, o que a gente tem de dado que efetivamente está publicado e que melhorou o prognóstico dessas crianças foi no protocolo Interfame, que ali eu acho que é um resultado extremamente relevante e que a gente tem que buscar implementar para esses nenês. Eu acho que esse, Mariana, é um ponto importante, porque hoje a gente já sabe que Blina está incorporado no SUS, então, para uma nova indicação, talvez muito mais fácil da gente ampliar esse uso e a gente tem que levar isso em frente, porque esse resultado do Interinfant, adicionando esse ciclo de blinatumomab no braço de alto risco pós-indução, é absurdamente impactante. Então, a gente não pode furtar os nossos lactentes de terem essa oportunidade de cura. É uma sobrevida global realmente que não dá para a gente ignorar, e a gente tendo hoje Blina dentro do Sistema Único de Saúde, óbvio, com as indicações que foram pensadas, mas como eu falei, são evoluções inevitáveis, e com esses resultados eu acho que a gente tem que levar isso à frente, né, para a gente ver como que a gente vai poder dar esse acesso, porque isso tem um impacto gigantesco para a chance de cura dessas crianças. Sim. A gente sabe que a Sobope teve uma grande participação, né, durante sua gestão na incorporação do Blina aí, e por que não continuar esse trabalho hoje, Mariana, com incorporação em mais uma indicação. Já nos aproximando do final, eu gostaria de perguntar para vocês, eh, talvez a modo de desejo, não de realidade, mas qual o desejo para vocês daqui a 5, 10 anos no tratamento da LLA? Como que vocês enxergam que a gente seria o melhor cenário? Eu tenho dois lados, assim, tem um lado bem objetivo, que seria o acesso a todas as crianças às medicações com melhor resultado e, sobretudo, o paciente certo recebendo a droga certa. Eu acho que a gente tem um momento de personalização terapêutica que é quase uma doença para um paciente, que a gente possa identificar a característica do paciente adequadamente, a característica da doença e avaliar a resposta para personalizar o tratamento de cada criança. E o meu desejo pessoal é que cada médico possa ter certeza que está oferecendo o melhor que existe no mundo para cada criança brasileira a cada dia do seu trabalho. Obrigado. Eu vou ser bem mais otimista, porque eu acredito que a gente está vivendo um momento muito importante. Eu acho que os resultados de blinatumomab são inquestionáveis. A gente já vai ter, dentro daqui 5, 10 anos, sem dúvida nenhuma, os resultados de blina que o PFM está trazendo. E eu acho que a gente tem que trabalhar com muita racionalidade nesse sentido, porque, óbvio, o cenário ideal, como a Mariana falou, é ter acesso, mas a gente tem que ter racionalidade no uso. Não adianta a gente também disponibilizar uma medicação de alto custo dentro de um certeza. cenário que eu não tenho estratificação de risco adequada, que eu não Exatamente. consigo avaliar a resposta do paciente de forma adequada. Então, acho que o trabalho é em várias frentes. Óbvio que com os resultados todo mundo quer a droga. E isso a gente tem que lutar e vamos persistir para que a gente possa garantir o acesso de qualquer tipo de tratamento, para qualquer tipo de doença da oncologia pediátrica para todos os pacientes. Mas a gente tem que avançar ainda muito em alguns pontos, que são os pontos de estrutura dos serviços, da capacidade de absorver isso. A gente tem que trabalhar isso com racionalidade. A gente sabe que o SUS é um sistema descentralizado, que dá acesso, como a Mariana falou, que paga o tratamento, mas a gente talvez tenha que pensar, isso é minha opinião pessoal,
de como a gente racionaliza o uso realmente de uma medicação de alto custo. A gente comentou num podcast anterior, né, a importância dos times, né? Então, a gente tem que ter um controle de navegação muito importante também desses pacientes, tá? Ter toda essa interface que é necessária para isso. Mas eu estou muito confiante de que daqui, a gente está falando em médio prazo, 5, 10 anos, vamos falar nesse período de 10 anos, eu acho que a gente vai ter uma revolução no Brasil em relação ao tratamento da LLA no Brasil. Eu acho que a gente já está nesse caminho, isso é um processo que já vem sendo estabelecido, e eu sou otimista de que a gente vai conseguir avançar nessa pauta, porque também os dados são inquestionáveis, e eu acho que o Ministério da Saúde tem feito um esforço gigantesco, e quando realmente há a evidência, a tendência hoje do Ministério é tentar essa incorporação. É óbvio que a gente sabe que tem um problema de financiamento, mas a gente também conta com o apoio da indústria nesse sentido, né? Porque a indústria também entende o quanto isso é importante para o paciente. Então, a indústria também é muito importante nessa, como um ator de proporcionar esse acesso, junto com outros atores também. Muitíssimo obrigado, Nebi. Muito obrigado, Mariana. Eu sou Alejandro Arancibia. Esse foi mais um Sobop Play, o podcast da Sobop.